Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito e o papo de hoje é a lei sobre dirigir sem placas de identificação. Sabe, pode até parecer um detalhe bobo, né? Coisa que acontece com um carro novo, sei lá. Mas a verdade é que andar sem a placa de identificação pode trazer uma dor de cabeça e das grandes. Vamos entender direitinho o que a lei fala sobre isso. Ok, para a gente começar, vamos direto ao ponto. Qual é a regra do jogo aqui? A legislação de trânsito é bem direta sobre isso. Pensa na placa como se fosse o RG do seu carro. É essencial. E olha só o que o Código de Trânsito Brasileiro diz, preto no branco. A infração é conduzir o veículo sem qualquer uma das placas. O detalhe aqui é esse qualquer uma. Ou seja, não importa se está faltando a da frente, a de trás ou as duas. A infração é a mesma. Então ficou claro, né? Faltou uma plaquinha, já era, tá irregular. Mas, e aí? O que acontece na prática? Bom, agora a gente vai ver o peso das consequências. E já adianto, não é pouca coisa não. Primeiro de tudo, esquece infração leve ou média. A lei joga isso lá no topo na categoria máxima. É considerado uma infração gravíssima. E essa classificação é reservada só para situações que colocam a segurança e a fiscalização em maior risco. É sério mesmo. E o que isso significa para o motorista? Impacto direto na CNH. 7 pontos. Isso mesmo, 7. Uma infração gravíssima joga logo 7 pontos na habilitação, sem choro. Além dos pontos na carteira, claro, vem a multa. E como a infração é gravíssima, o valor acompanha. É um baque considerável no bolso, com certeza. E se você acha que acabou, tem mais. Talvez a parte mais chata de todas, a medida administrativa. Nesse caso, é a remoção do veículo. É isso mesmo. Além da multa e dos pontos, o carro vai de guincho para o pátio. E para tirar de lá, só depois de regularizar tudo. Ok, as punições são bem pesadas, deu para entender. Mas quando que isso acontece no dia a dia? Às vezes a gente comete essa infração sem nem se dar conta. Vamos dar uma olhada em algumas situações bem comuns. Quem nunca, né? Planejando aquela viagem, decide levar as bicicletas. Coloca aquele suporte na traseira do carro, super prático. Mas é aí que mora o perigo. Pois é, se esse suporte tampar a placa traseira, mesmo que só um pouquinho, a lei é clara. Precisa instalar uma segunda placa bem visível. Se não fizer isso, para fiscalização é a mesma coisa que estar sem placa nenhuma. A infração é a mesma. Outro acessório super popular, o engate de reboque. Muita gente tem no carro, mas a instalação dele também exige um cuidado extra com a lei. A regra é exatamente a mesma. Se a bola do engate ou qualquer parte da estrutura ficar na frente da placa e atrapalhar a leitura, adivinha? Precisa de uma segunda placa visível, mesmo que não tenha nada engatado. A visibilidade da placa é o que manda. E para quem tem picape ou caminhonete, a gente sabe que dá para carregar de tudo ou até instalar um camper para viajar. Mas essa versatilidade vem com uma responsabilidade a mais na hora de identificar o veículo. Não tem segredo, a lógica se repete. A carga na caçamba ou o camper cobriu a placa original, então é obrigatório colocar uma segunda placa lá atrás em um lugar que todo mundo consiga ver sem obstrução nenhuma. Bom, com uma regra tão dura, fica a pergunta: será que tem alguma exceção? Alguém escapa? A resposta é sim, mas a lista é bem curta e muito, mas muito específica. Olha só quem está fora dessa regra: veículos de guerra, alguns tipos de tratores agrícolas e de construção e aqueles tratores que a gente vê em portos, aeroportos e minas. Esses veículos têm regras de registro próprias, então é um universo bem diferente do nosso dia a dia. Então, o que fica de lição é o seguinte: para a esmagadora maioria dos carros, motos e caminhões que rodam por aí, a regra é essa e ponto final. Vamos só dar uma recapitulada rápida nos pontos mais importantes para não esquecer. Vamos lá, para fechar. Primeiro, a placa é o RG do veículo. Tem que estar lá, ponto. Segundo, andar sem ela é infração gravíssima. Isso significa multa pesada, 7 pontos na carteira e o risco do carro ser guinchado. E terceiro, e muito importante, a responsabilidade de manter a placa visível é sempre do condutor. Fique de olho em suportes, engates, qualquer coisa que possa atrapalhar. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem simples, mas que vale a pena fazer agora mesmo. Pensa aí, a placa do veículo neste exato momento está visível? Está bem presa? É um detalhezinho que, como a gente viu, faz uma diferença enorme. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais, Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.